Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Entrevista, hoje com o deputado Luiz Paulo, presidente da CPI da crise fiscal no Estado. Deputado, a CPI apresentou mais de 100 recomendações no seu relatório final. Queria que o senhor falasse um pouquinho das principais soluções assim, que a CPI enxerga para ajudar o Estado a sair desse rombo. Vamos começar com a cobrança da dívida ativa. O Estado deve para a União 159 bilhões. E a União nos aperta e nos cobra. Agora, diversos, principalmente empresas que negociam com isso e têm que recolher ICMS, nos devem 108 bilhões de reais. E quem tinha que cobrar isso é o Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado. Toda a regra de cobrança da dívida ativa instituída no Rio de Janeiro está feita para não dar certo. Parece que é proposital. Desses 108 bilhões, eu garanto a você que quase 70% já se perderam. Por quê? Porque as empresas faliram. Não tem mais como você cobrar. Tal a lentidão do processo. Até hoje o Estado, a Procuradoria, a Secretaria da Fazenda, não tem um sistema único. Os sistemas entre si não falam. Se você quiser saber agora, uma empresa, quanto deve da dívida ativa, perguntar à Fazenda, ele vai te dar um número, a Procuradoria vai dar outro. Então tinha que ter um sistema único e uma agilidade muito grande de cobrança. Porque, no fundo, como é que você pode ter uma dívida de 108 bilhões e receber por ano, quando dá certo, 500 milhões? A Procuradoria não tem nem estrutura funcional para isso. E também não tem dedicação exclusiva dos procuradores. Então, se isso não for resolvido estruturalmente, entra ano, sai ano e a gente vai ficar falando na dívida ativa. Aliás, isso é o mal do Estado do Rio de Janeiro e o mal do Brasil, porque a dívida ativa da União está na casa dos trilhões. Por isso que eu digo que é um sistema feito para tirar dinheiro do Estado a favor dos entes privados. E tem uma outra questão, que até agora não foi regulamentada. A gente está aguardando a sair uma lei federal, é do devedor quanto mais. Tem um artigo no Código Tributário Nacional que você deve ao Estado. Se você recorre à Justiça, você tem direito a uma certidão negativa, certidão positiva com caráter negativo. O que quer dizer isso? Você está devendo, mas como essa dívida está suspensa por ação judicial, o sistema diz que você está tudo bem, quite. Ora, você sabe que o nosso judiciário é mais lento que a defesa do Grêmio, de uma lentidão total. Então você tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, embargos dos embargos, etc, etc. Então as grandes empresas, por exemplo, Petrobras, que deve mais de 8 bilhões, Companhia Siderúrgica Nacional, que deve mais de 1 bilhão e 300, contrata os seus grandes escritórios de advocacia e nunca chega a termo, E aí que é importante você caracterizar esse conceito de devedor quanto mais. O que quer dizer devedor quanto mais? Aquele que, quando caracterizado por usar estratégias para estar sempre devendo, para sempre não recolher seus impostos, ele tem algum tipo de punição. Ou aqueles que estão pagando em dia têm algum tipo de benefício. Mas enquanto você não define essa legislação, você tem essa abertura para ter essa sangria nos cofres públicos. Então, esse é um dos pontos mais relevantes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. No bloco anterior, o senhor começou a falar da questão do regime de recuperação fiscal, né, deputado? Que vai terminar esse regime em setembro do ano que vem. A gente pode dizer, de acordo com os dados que foram levantados e que constam do relatório final, que a questão de continuar esse regime, da renegociação desse regime, é uma das principais questões que o Estado precisa enfrentar no momento? Sem dúvida nenhuma, porque se não renovar o regime,
o Estado quebra ano que vem. Ponto. Simples assim. Mas não pode renovar também nas mesmas bases, né? Porque senão quebra em 2023. Vovó viu a uva. Então você tem que alterar o perfil de pagamento da dívida, ter pagamento do serviço da dívida somente quando acabar o regime e de uma forma mais gradual. Você tem que expurgar do pagamento da dívida 13 bilhões de reais que o Tesouro botou indevidamente, que nós não somos devedores, porque pegou nesse período do regime e considerou o Estado inadimplente e aplicou uma forma de cálculo sobre a dívida que considera a taxa Selic mais 1% de juros ao ano, né? E também rever as taxas de juros da dívida do antigo Banerj, que o Estado assumiu quando privatizou. Então, sem essa revisão, o regime passa a ser uma falácia. E também, né, tem que ser estabelecido novas metas. Nós estamos com 18 bilhões de dívidas de fornecedores, né? Chama-se tecnicamente de restos a pagar. O orçamento de 2020 tem um rombo de 10 bilhões e meio, 11 bilhões aproximadamente. E dentro desses 11 bilhões está contabilizado 6 bilhões que é para pagar a dívida do ano que vem. Se não tiver que pagar, esse rombo já diminui para 4. Em 2023, se tiver que pagar a dívida, a gente vai pagar 21 bilhões. Então, de um orçamento que hoje é de 70, né, deputado? É muito. Então, e mais as vinculações, tem mais dinheiro para nada, né? Então, a renovação do regime é fundamental, eu diria que é vital. Ou renova o regime em outras bases, ou a União faz a intervenção no Rio de Janeiro, que é um péssimo negócio para a União. Sabe por quê? Vai ter que chegar aqui, né, o interventor, com um saco de 30 a 40 bilhões de reais para começar a administrar o Estado. Então, é fundamental. Mas também tem lá na União uma outra discussão de uma famosa lei Monsueto, que a gente não sabe bem como será, mas que se diz que será uma lei que será como se fosse uma lei de responsabilidade previdenciária, já que a reforma da Previdência acaba de ser aprovada para ser sancionada possivelmente, aí vou escolher uma data simbólica, 15 de novembro, né? Então, o 0 a 0, para você sair do 0 a 0 e renovar o regime. Deputado, uma outra questão que também está apontada no relatório final, como vital para o Estado, é o aperfeiçoamento e a fiscalização e o controle das receitas de arrecadação de petróleo, né, deputado? É verdade, porque em termos de repasse de royalties de participação especial, apesar das pessoas dizerem assim, mas o Estado esse ano está sendo 14 bilhões. O que a gente toma de bola nas costas é uma grandeza. Como é que calcula a participação especial? É sobre o lucro da empresa, qualquer concessionária, principalmente a Petrobras. E o que é lucro? É tudo aquilo que você vende, subtraído de tudo aquilo que você gasta. Só que tem que o que ela gasta, ela presta contas à Agência Nacional de Petróleo, que não tem equipe suficiente para verificar em loco se tudo aquilo que está relatado é verdade. O Estado não acessa esses números, nem os municípios, nem tampouco o Ministério Público. Então se engole aqui coisas do arco da velha, que a gente tem notícia, né? Tudo que a Petrobras ou outra concessionária quer e vai jogando nos gastos, para diminuir o repasse sobre o lucro, né? Então, esse é um problema. E o outro está citado logo de cara, né? É a questão do gás. Todo mundo diz que a gás é a futura redenção. Eu fiz umas 8 perguntas à Agência Nacional de Petróleo, que respondeu corretamente e com presteza a todos. A agência tem decidido o plano de desenvolvimento dos campos a serem explorados. E decidido, acima de um decreto federal de 98, que as empresas estão sem condição de tirar o gás e trazer para a terra, porque não tem duto. O Rota 3, que é lá para o Compé, já não está pronto.
ou porque o gás não tem, segundo eles, não tem a qualidade que eles desejariam. Então eles reinjetam o gás. Nessa brincadeira de reinjetar o gás, só nos últimos 5 anos nós perdemos de royalties de participação especial do gás 2,5 bilhões. Com esse aumento brutal da produção do pré-sal, que está já acontecendo, daqui uma década a gente vai multiplicar esse valor, que está por 30. E o Estado vai ficar em estado de perplexidade? Ainda voltando nessa questão da fiscalização e do controle, né, da arrecadação dos royalties de petróleo, a Assembleia Legislativa já fez um pouco o dever de casa em relação a isso, né, deputado? Já tem uma lei aqui que prevê um órgão que fiscalize isso, né? Não, a previsão legal já existe. Foi até um projeto de lei que foi de autoria intelectual do antigo secretário de Fazenda, Joaquim Levy. Então a lei já existe há muito tempo. Agora, a lei existir é importante, mas se a ANP não abre os dados, como é que você faz a lei funcionar, né? Então, uma das coisas que a gente está querendo é que essa abertura seja feita para a Secretaria de Fazenda e para o Ministério Público. Afinal, o Ministério Público não é o fiscal da lei. Como é que vai ter dado sigiloso? Porque eles alegam que não liberam que é um dado sigiloso de produção. Mas é um dado sigiloso, tem que ser compartilhado para que nem a Fazenda do Ministério Público divulgue para as outras empresas, mas para acessar, para ver se está sendo calculado certo, evidentemente que tem, e está sendo calculado errado. Deputado, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Só? Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais em relação a esse trabalho extenso que a CPI fez e desses dados todos que estão lá compilados no relatório final, que estão sendo enviados para todas as pessoas que têm posições a tomar para ajudar o Estado a sair da crise, né? Olha, o relatório tem uma riqueza de debate muito grande. O relator, deputado Marci Lemos, pegou toda essa riqueza de debate, tipo, os melhores momentos, né? E, além do mais, se o governo do Estado, né, pegar todas as recomendações que estão feitas à Procuradoria, à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a CODIM, se cumprir 30% das recomendações, vai melhorar muito a gestão, do seu ponto de vista das finanças, e a arrecadação vai melhorar, inclusive com a implantação das barreiras fiscais, que é importantíssimo para combater a sonegação, que é da ordem de 11 bilhões de reais por ano. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no Alerj Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O Alerj Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, o www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.